O que nós temos para hoje, Dom? Mais perguntas, né? Finalizando o vídeo passado, faltam algumas perguntas, não? Vamos continuar. Então começa. Vamos lá. Fala pessoal, aqui é o Pedro Urzedo junto com o Dom Félix. Estamos aqui para mais um vídeo de pai para filho. Lúcio? Fala galerinha, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Dom Félix. Para vocês que não me conhecem, nós estamos aí com esse canal maravilhoso com o intuito de contribuir aí uns conteúdos de pai para filho. Nós estamos trabalhando aí aleatoriamente com os videozinhos para vocês. O que nós temos para hoje, Dom Pedro? Mais perguntas, né? Finalizando o vídeo passado, faltam algumas perguntas, então vamos continuar. Então começa. Então vamos lá. Quais são suas crenças? Rapaz, crença, né, é aquilo que você acredita. Aí você tem que me especificar em qual área você quer que eu compartilhe sobre crenças, porque em tudo existe crença. A que você tipo não pode deixar de ter. Qual que é a mais As crenças importantes. as mais importantes? Vamos colocar 5 mais importantes que tem que ter, que você tem que zelar. Olha, Pedro, crenças construtivas, a gente precisa primeiro acreditar na nossa espécie, quem somos, acreditar que no nosso Criador, na existência dele. Essa questão de crença, depois que eu conheci o desenvolvimento humano, ela começou a fazer sentido muitas coisas para mim. Por quê? Porque algumas coisas, você precisa de um gatilho, de uma construção de crença, para você chegar em um objetivo. Por exemplo, quando eu entrei no esporte da pesca esportiva, eu entendi que eu precisava gerar uma crença para eu poder acessar os peixes. Porque sem crença, você não acessa algumas coisas. Sem acreditar que aquilo é possível para você, no exemplo da pesca esportiva, por exemplo, eu ficava vendo as pessoas tirar foto daqueles peixes grandes e nunca acreditava de verdade. No fundo do meu coração, não acreditava que eu poderia pegar um peixe daquele. Por isso que eu aproveitava as oportunidades de tirar foto com o peixe dos outros. E aí, pegando os princípios de desenvolvimento humano e jogando dentro do esporte, aplicando dentro do esporte, eu entendi que eu precisava de criar uma crença, um gatilho, para que eu pudesse atingir o objetivo. Então aí eu criei um gatilho me tornando. Eu passei a dizer para mim mesmo, eu sou um pescador esportivo. O que um pescador esportivo faz? Eu faço dessa forma. E aí quando eu criei essa crença de ser um pescador esportivo, eu comecei a acessar o que eu poderia. Então crença primeiro. Alguns estilos de crença você precisa desenvolver sim. Por exemplo, crença no Criador, isso é inquestionável. Se você não acreditar que existe um Deus que te guia, que te protege, que te fez, que tem um propósito na sua vida, fica difícil de você criar qualquer outra coisa. Crença na sua capacidade. Deus criou o ser humano com uma capacidade incrível. E é importante, se você não acreditar que você é capaz, é impossível você chegar em algum lugar. Aproveitando esse gatilho de crença, o que você me fala sobre princípios e regras? Porque tem uma diferença aí, o pessoal às vezes não percebe essa pequena diferença. O que é uma regra e o que é um princípio? Princípio e regra, no dicionário, é a mesma coisa. Mas na vida Palavra. é a palavra. Agora, princípios, ou seja, primordiais, as coisas em que não altera, certo? Porque determinadas regras, elas não têm a eficácia quando se conhece a fundo um princípio. Por exemplo, princípios divinos, né? A lei do retorno, ela é um princípio. Ela é uma coisa que nunca teve alteração, certo? E quando você respeita a lei do retorno, quando você compreende, né? Porque respeitando ou não, ela vai estar em evidência. Então, princípios são coisas de evidências. E regra, às vezes você cria regra para você. A regra ela está mais voltada para a questão ética. Regra ela pode ser quebrada, mas princípio não se quebra. Princípio, quando você viola um princípio, você deixa de estar conectado com a prosperidade. Porque o princípio ele é o fundamento da evolução humana. É algo que o tempo não alterou o princípio. O princípio não se altera, a regra se altera. Por exemplo, né, quando existia o horário do verão, né, então você tinha ali uma determinada horas, era a regra, ligar a luz, por exemplo, vamos criar, liga a luz assim que o sol se põe. Aí chegou no horário do verão, você muda a regra. Agora o princípio não. Um dos princípios, né, abordando esse tema de pai e filho, né, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe.
Inclusive está na Bíblia, né? Um grande princípio. Sim, é um princípio. Ontem eu fiz um vídeo e falou muito sobre isso daí. Algumas coisas, né, porque às vezes hoje, nos dias de hoje, as pessoas não compreendem esse princípio da honra do pai e da mãe, porque muitos pais ainda é imaturo e acabam confundindo o relacionamento de pai com filho. E então essas questões desse princípio tem muito a ver com prosperar. Tudo que você foge, presta bem atenção nisso, dá um minuto aí. Tudo que você foge do que Deus, porque Deus sempre se esforçou por amor a nós. Deus quer algo de nós. Deus espera algo de nós. Ele não criou o ser humano. Você não cria nada sem que você espera receber algo daquela criação que você fez. Então, por esse amor a nós, Deus sempre trouxe conselhos, caminhos, deixou escrito exemplo, e princípios baseados nisso daí tem a ver, quando você respeita esse tipo de princípio, honrar o pai e mãe, amar o próximo como a ti mesmo, isso tem efeitos poderosíssimos neurologicamente, psicologicamente falando, sobre o nosso subconsciente. Porque, filho, é o seguinte, quando a gente acha que está construindo, a gente tem que entender que, fora o que nosso controle, o inconsciente, ele está construindo mais nós do que o próprio consciente. Então, aquilo que a gente não percebe está construindo a gente o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente fica querendo viver pelo certo e o errado da nossa visão e deixa de aproveitar o inconsciente, se você trabalhar o inconsciente. E o inconsciente está tudo naqueles conselhos cristãos. Se você seguir o que Cristo aconselhou ali, é a sua construção pessoal. Tudo que se trata, tanto de respeitar o pai e mãe, tanto de lidar com pessoas, fugir do ego, nossa. Ser fiel com as pessoas, com o cônjuge, é uma regra ou é um princípio? É princípio, fidelidade, não importa com quem. A fidelidade é algo princípio, é princípio. Muito forte, né? Porque... Então, quando você começa a fugir dos princípios, porque, rapaz, o seu comportamento fala mais de você, pra você, do que as pessoas. E quem que precisa mais acreditar? Você falou de crença no começo do vídeo. Quem que precisa mais acreditar em você do que as pessoas? E muitas vezes a gente todo mundo tem deslizes de princípios, principalmente se tratando de fidelidade, tanto com o cônjuge ou quanto com companheiros de negócios, sócios, patrão. Toda vez que você fere um princípio, você começa a ditar de você para você. E aí é que está o ponto principal disso. Por quê? Porque quando você precisa de um compromisso seu, fala assim, não, eu preciso cumprir com essa dieta, eu preciso cumprir com esse trabalho. Aí você vai buscar as informações que estão anexadas no seu subconsciente, que foram construídas através do que você comportou com cônjuge, com pai, com patrão, com sócio, com amigo. As informações que você tem lá. No vídeo que eu fiz ontem fala sobre o cérebro, ele vai ver os comportamentos, ele tem uma forma de capturar a mensagem, ele vai ver como você é com aquele ser. Quando você quer ser com você, ele vai falar, você, por exemplo, eu com você, eu vou lá e furo meus princípios contigo. Aí de repente o cérebro analisou, você é um ser humano. Aí quando eu vou agir comigo, o cérebro vai falar, você é um ser humano, você não age com o ser humano com sinceridade. Então você não vai ser sincero com você. Então, se você entender o jogo da psique humana e conforme o cérebro trabalha, as repartições das informações dentro de cada peça-chave no cérebro, você vai entender que o que atrapalha a prosperidade do humano é a ignorância nesses assuntos e a ausência dos princípios, né? Porque os princípios são para prosperidade. Esses princípios devem ser executados de uma forma correta para a própria prosperidade. Quando você foge dos princípios, tudo começa a fazer bagunça dentro da sua própria cabeça. E é a sua cabeça que dita os seus resultados. Aproveitando desse de fugir dos princípios, o que você me fala sobre o perdão? Sobre se auto-perdoar, perdoar o próximo? Porque na Bíblia está escrito perdoar 70 vezes 7, né? 490 vezes. O que você me fala sobre... Por dia, né? Por dia, né? Perdão. Perdão é uma questão de libertação. Primeiramente, quando você não perdoa, você está consumindo o veneno do mal que ocorreu entre relacionamentos ou qualquer pessoa. E o perdão, você só aprende a perdoar quando você começa a se perdoar.
Por quê? Como que eu vou me perdoar? Compreendendo como que funciona a minha cabeça. Entende? Nós somos seres programáveis, né? O que é um ser programável? Todas essas crenças, essas ideias, tudo, elas são inseridas na nossa cabeça, certo? Conforme o quê? O convívio social, as pessoas que nós tivemos ali crescendo, pai, professor, tudo, e vão inserindo ali aquele tipo de crença. Então, quando a gente comporta, nós temos uma peça-chave no cérebro chamada amígdalas corticais. Elas são a responsável para arquivar as memórias envolvidas emocionalmente. Então, as coisas que teve forte emoção, fica ali. Por quê? Ela também é uma peça que foi feita para proteger a nossa espécie, mas ela que reage antes do raciocínio. É luta ou fuga? É, mais ou menos isso daí. Aí o que acontece? É exatamente isso daí. Mas o que eu quero compartilhar é que é o seguinte, muitos dos nossos comportamentos, eles são baseados nas emoções e quando você erra, quando você falha, o passado não dá para ser mudado. Mas você compreender que você teve um comportamento que você não gostou, que você errou até aqui. Você aceitar aquilo que aconteceu. Se perdoar por ser humano e ser um ser que está em constante evolução e que é sujeito a tudo isso daí, faz parte. Quando você aprende a se perdoar, você compreende, porque você vai se perdoar compreendendo como funciona o seu cérebro. Aí quando você sabe como funciona o cérebro humano, acontece a mesma coisa com os outros. É igual eu te falei, o comportamento com pessoas tem a ver com a minha construção. E quando eu lido comigo, eu lido mais fácil com as pessoas. Por quê? Porque aí você compreende. Por que aquele fulano fez isso comigo? Qual é o tipo de crença que foi instalado na cabeça dele por causa disso? Por isso é tão Como que foi a educação dele, entende? Você não é isento e nem deve reprimir mágoas, ficar chateado com as pessoas, tudo bem, mas o perdão é libertador. Você pode ficar chateado, você pode não se envolver mais, mas ódio, que é aquilo que você, quando você não perdoa, você gera, é diferente de mágoa. Não é nem a mágoa, é uma... como que é a palavra mais correta para isso? É uma decepção. Você se decepcionou com a pessoa. Você não esperava aquele comportamento. Até porque você leva em consideração tudo que você fez e como que deveria ser. Mas beleza, você sentiu uma decepção com aquela pessoa. Mas gerar ódio é como se tomar o veneno e esperar que os outros morram. Isso aí até um sábio fala e é uma palavra muito bem colocada dessa forma. Para finalizar essa pergunta, eu vou falar que o perdão foi feito para quem não merece. Porque as pessoas aguardam uma mágoa em si, tem essa, não vou perdoar aquela pessoa que essa pessoa não merece. Ela não merece meu perdão e fica com aquilo carregando anos e anos. Então, meu conselho é, o perdão foi feito para quem não merece. Perdoe, não fique carregando pessoas, não guarde mágoa de ninguém, seja livre, né? Exatamente.